Olá, segundo ano, tudo bom, meus amores? Como é que vocês estão? Tudo bem com cada um de vocês? Que bom! Amores, tá vendo aqui que hoje o dia tá um pouquinho diferente, não é? Pois é, e nós temos também aqui, deixa eu pegar aqui, né? Algo que está sinalizando que também vamos ter uma aula um pouco diferente hoje. Quem é que conhece esse sinal? O semáforo, muito bem. E por que Tia, também está vestida de semáforo hoje? Quem sabe? Pois é, meus amores. Depois de amanhã, dia 25, de setembro, é comemorado o Dia do Trânsito. Isso mesmo, gente. É um dia totalmente assim, dedicado à nossa conscientização sobre o trânsito. E afinal, o que é trânsito? O que significa trânsito? O trânsito, gente, é o movimento de pessoas e veículos em vias públicas, não é isso? Então, gente, esse movimento de ir e vir, tanto dos pedestres, que somos nós, as pessoas, quanto dos veículos, carros, motos, ônibus, não é? Esse movimento desse fluxo dos veículos que fazem o trânsito nas cidades. Então, gente, esse dia, dedicado ao dia do trânsito, é um dia extremamente assim, para a nossa conscientização. Como ter a conscientização, do quanto devemos ter cuidado, com o trânsito, tanto os motoristas quanto os pedestres. Por isso que existe esse tipo de sinalização, O semáforo, por exemplo, é um tipo de sinalização do trânsito mais conhecido. Quem nunca já observou, eu acredito que todo mundo já observou, quando está na rua, tanto no centro da cidade quanto em alguns bairros, existem semáforos. Para que serve, gente? Para que serve um semáforo? O semáforo, ele é um sinal que serve para organizar o trânsito. Se não existissem os semáforos, viraria uma imensa bagunça, gente, no trânsito. Por quê? Com o semáforo, essa forma que se tem, de saber quem pode passar naquele momento, saber quem deve esperar. Então, para isso, cada uma dessas cores representa, sinaliza, essa situação. Então, agora eu quero ver se vocês já observaram mesmo nas ruas, Quem nunca parou assim para observar? Quem já teve essa curiosidade de saber o significado das cores, Por que essas cores estão ali? Por que mudou de cor? Você já observou isso? Ou quando você vem de carro, por exemplo, que para no sinal, que a gente fala, ou quando você vem a pé mesmo, caminhando com alguém. Então vamos entender, gente, para a gente fazer tudo certinho, que é o que eu disse, é um dia de conscientização e para isso todos nós devemos ter esse cuidado. Então vamos lá, as três cores do semáforo: vermelho, amarelo e verde, certo? Então, gente, elas não estão sempre assim, acesas no semáforo, Existe isso aqui, por exemplo, quando ela só está vermelha, você vê que está em destaque a cor vermelha. O que isso significa para o motorista? Quando o sinal está vermelho, o que significa para o motorista? Significa que ele deve parar, não é isso, gente? Então, vermelho significa pare. O motorista, deve parar, e deixar o espaço da faixa de pedestre, geralmente deve-se ter uma faixa de pedestres, próximo ao semáforo, para que os pedestres possam passar em segurança, não é, gente? Possam atravessar a rua em segurança. Geralmente o semáforo, fica numa rua dessa forma para que as pessoas possam atravessar em segurança, certo? As pessoas podem atravessar quando o semáforo está vermelho para os veículos, não é, gente? Se está vermelho, o motorista deve parar. E aí sim, o pedestre pode passar em segurança.
Então, a cor vermelha é de pare, para o motorista. A cor amarela, gente. A cor amarela. Quem sabe o que significa a cor amarela? Atenção, isso mesmo. E eu vou chamar a atenção de vocês para isso. Uma coisa, vocês já observaram no semáforo que sempre que essa cor fica amarela, muitas vezes eu observo muito, gente, quando eu venho assim na rua, que eu vejo, né, que o sinal vai fechar, né, como a gente diz, quando fica vermelho o sinal fecha, não é isso? Então, quando ele fica amarelo, significa atenção. Essa atenção, gente, quer dizer o quê? Para o motorista, né, já ficar atento que o sinal ali em poucos segundos vai fechar para ele. Então, o que deve se fazer? Nesse caso, o motorista já deve moderar a velocidade, sabendo que o sinal vai fechar. No entanto, muitas vezes eu já observei que as pessoas fazem o contrário. Algumas pessoas, né, gente, fazem o contrário. Quando vê o sinal de atenção, aí é que apressa mesmo, para passar antes que feche. Isso está certo? Não, isso está errado, não é? Porque quando abre o sinal amarelo de atenção, é justamente para que o motorista tenha atenção e não acelere, porque o sinal vai fechar. E muitas pessoas fazem o contrário, aceleram, né, para passar rápido antes que feche. Mas, gente, esse tipo de coisa se torna muito perigoso. Por quê? Uma atitude dessas vezes se torna tão perigosa. Porque se não der tempo, né, enquanto está aqui no amarelo, né, se não der tempo, o motorista passar a tempo dele fechar antes, né, pode causar aí um grave acidente. Então, gente, por isso que eu disse desde o início, né, que a gente está falando hoje um pouquinho sobre a atenção. Né, o trânsito é esse movimento de pessoas e veículos em vias públicas. E o que mais requer para que haja organização, gente, no trânsito é a conscientização, né, das pessoas e a atenção, né, tanto para os motoristas que conduzem os veículos, quanto para os pedestres, né, as pessoas que circulam a pé, tá certo? Então, lembre sempre disso, né? Vê o amarelo, atenção, hora de já moderar, não acelerar, porque o sinal vai fechar em questão de segundos. E o verde, gente? Né? Para que serve o verde? O que significa o verde? Ah, o verde, siga, né? Aí sim, o motorista pode passar com tranquilidade, porque o sinal está aberto para os veículos, não é assim, gente? O verde pode seguir, o sinal está aberto para o motorista. E nesse caso, gente, para as pessoas, né, para os pedestres, quando o sinal está verde, a gente pode passar, mesmo que na faixa de pedestres? Não, a gente não pode passar, gente, porque o verde, ó, vai ficar desse jeito, certo? Você vê em destaque aqui o verde, então isso é o sinal de que o semáforo está aberto para os motoristas, certo? Então agora é a vez dos veículos passarem, dos carros, motos, ônibus, caminhão, o que for de veículo que esteja circulando. As pessoas não podem atravessar a rua quando o sinal está verde para o veículo, tá certo? Já observaram isso nas ruas? Pois é, gente, e agora eu tenho certeza que vocês vão observar ainda mais, não é, gente? Ainda vão observar ainda mais a partir de hoje, né? Essa questão de prestar bastante atenção, né? Uma outra coisa bem importante, gente, para os pedestres, na hora que vai atravessar a rua, né? Não atravessa em qualquer lugar, né? Às vezes a faixa está tão próximo da gente, mas às vezes a gente, para não andar um pouquinho mais, atravessa ali mesmo, onde já estamos. E não, gente, não é uma boa, né? O certo, né, para você atravessar em segurança é utilizando a faixa de pedestre, né? Que são aquelas listas brancas, né? Aquelas listas brancas
no chão, né, que é chamado de faixa de pedestre por isso, né, gente? Porque para que você utilize ela na hora de atravessar uma rua, né? Às vezes eu observo muito isso na rua, as pessoas atravessam em qualquer lugar, né? Isso não é seguro. Para isso existe a faixa, né, destinada aí para os pedestres, tá bom? A tia vai mostrar também para vocês outras placas agora de sinalização. Você conhece alguma placa? Já observou também? Sempre nas ruas, né? Assim, geralmente numa esquina, né? Ou, né, próximos a lateral assim mesmo, né? No asfalto, se você observe. Às vezes tem umas placas que a gente não entende, né? O significado delas. Então, eu escolheu aqui algumas, né? Para ver se você já conhece, para a gente falar sobre elas um pouquinho. Tá bom? Aí a partir de hoje vocês também vão observar ainda mais. Então vamos lá. Essa daqui, quem sabe dizer o que significa essa plaquinha aqui? Vamos lá. Uma seta, né, gente? Que está seguindo direto para algum lugar. Mas o que ela significa? Quando você, gente, estiver numa via pública, né, que vê esse tipo de placa, isso significa que você só pode seguir naquela direção, certo? Para a direção que essa seta está apontando. Por exemplo, isso quer dizer que você já ouviu falar assim, mão e contramão, não é? Já ouviu, né? Às vezes a gente vai, né, com alguém no carro e diz, não pode entrar aqui, que é contramão. E a gente fica, o que seria isso? Não é, gente? Então, é quando existem vias, né, ruas, que os carros tanto podem ir como vir, na mesma rua, né? Vamos dizer assim para você entender. E existem umas que não, né, que só podem ir, nesse caso aqui, ó, certo? Seguindo aqui essa seta. Então, a orientação dessa seta é isso, que significa que você só pode ir em direção a ela e não pode vir no sentido contrário. Se você vir no sentido contrário, você está vindo na contramão, entendeu? Então, aí é perigoso, gente, porque quando é uma situação em que o transporte, que o veículo só pode seguir nessa direção, certo? Aí, ó, se você vier na direção contrária, pode acontecer o quê? Causar acidentes. Isso mesmo. E vai mostrar uma outra aqui. Essa daqui é bem fácil, né, gente? Pare, isso mesmo, gente. Então, só a palavra aí já diz tudo, é muito fácil de identificar, não é? Pare. Então, isso aqui é quando você vai se aproximando de um local. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui. Hoje não existe mais um fluxo, né, de trem, né, da linha ferroviária aqui na nossa cidade. Mas, por exemplo, né, em lugares que tem, você vê uma placa dessa bem destacada, certo? Por quê? Porque ali vai se haver o risco, né, de vir um trem nessa hora, né? Então o veículo tem que ter muito cuidado, né, parar logo com antecedência. Não adianta parar já quando já está, gente, no local, né? Quando essa placa sinaliza isso, significa que você tem que parar com antecedência para se ter um cuidado, né, com algo que esteja próximo, certo? Eu dei aí o exemplo, né, por exemplo, onde circula trem, certo? E aí você tem que ter esse cuidado. Outra aqui, gente, bem parecida com essa, né? Só que essa está, né, seguindo numa direção, né, onde você não pode vir na direção contrária. E essa que está para cima, tia, significa que eu vou subir, é isso? Não, gente, claro que não. Eu já vi alguém me perguntar isso, viu, tia? Porque a seta está para cima. Porque, não, ela, apesar de estar para cima, mas ela significa o quê? Que você deve seguir em frente, certo? Isso quer dizer que você não vai, né, para a esquerda nem para a direita, você vai seguir em frente, né? Vai seguir aí um caminho reto, certo? Siga em frente. Isso quer dizer que não vai haver curvas, certo? Nessa linha que você está. Siga em frente. Vamos ver mais algumas. Ah, isso também é muito fácil. Quem conhece essa? Proibido estacionar. Essa vocês já viram, né? Uma bem comum, né, gente? É uma das mais comuns que a gente vê assim pela cidade. É proibido estacionar.
né, isso significa que aquele local, né, não deve estacionar nenhum veículo. Por exemplo, a entrada de uma residência, né, a entrada de um estabelecimento comercial, que aí não dá para ficar veículos, né, parados, estacionados na frente, certo? Então, esse proibido estacionar é quando não se pode, né, estacionar o seu veículo em um determinado lugar, certo? Em um determinado local. Pronto. Mais outro aqui. Esse daqui. 80 km por hora, gente. Esse é o significado, certo? 80 km por hora. Quem sabe o que isso significa? Esse daqui, gente, significa a velocidade máxima permitida, certo? Isso significa que quando você está dirigindo, transitando e vê uma placa dessa com esse símbolozinho aqui, significa que você não pode passar dessa velocidade naquele local. A velocidade máxima permitida seria de 80 km por hora. E eu vou te mostrar só mais uma aqui. Quem conhece essa? 2 carrinhos, né? E essa taxa aqui passando, gente, o que significa? Significa uma coisa muito importante que a gente vai falar sobre ela agora, gente. Não pode ultrapassar. Proibido ultrapassagem. Né? O que é ultrapassagem? É quando, né, muitas vezes, né, o carro vem, né, na frente, aí vem um outro atrás, o motorista vem super apressado, que é uma coisa que não combina com o trânsito, né, gente? É pressa, então tem que dirigir com cuidado, devagar, não tem para que tanta pressa. Então, o que acontece? Muitas vezes, né, um carro vai querer passar à frente do outro, isso chama ultrapassar, certo? Então, nessa ultrapassagem, muitas vezes podem acontecer o quê? Acidentes. Lembra que eu falei aqui de mão e contramão? Pois é, gente. Aí muitas vezes esse tipo de acidentes acontecem nas ultrapassagens por isso. Porque o carro vai certinho na sua mão, certa. Aí o que vem atrás está apressado e vai tentar ultrapassar, passar na frente do outro. E aí o outro, né, um terceiro carro que vem na contramão, né, pode acontecer de bater um no outro, gente. E aí não dá certo, né? Aí causou um acidente e feio, né? Muitas vezes. Então, gente, é proibido ultrapassar. Né? Se tem alguém na nossa frente, vamos ter calma, né? E dá tempo sim a gente chegar, né? Eu sempre digo isso, não tenham pressa, certo? Então, amores, né? O trânsito é uma coisa que a gente poderia abordar aqui, tanta coisa, né? Falar o dia inteiro sobre a importância, sobre os cuidados, né? Um pouquinho mais da conscientização das pessoas em relação ao trânsito, certo? Então, eu espero que com isso aqui vocês tenham, né, aprendido um pouquinho mais. E a gente ainda tem também uma atividade, né, para você praticar também aí em casa, que é no seu caderno de atividades, certo? Pegue seu caderno de atividades e abra na página 235. 235, certo? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre o trânsito no bairro, né? É o que tem na sua página, né? Embora estamos falando hoje de trânsito de uma forma geral, certo? Os cuidados, né? Os sinais que nos ajudam, como o semáforo, as placas de sinalização, as faixas de pedestres, né? E existem ainda os profissionais que nos auxiliam, né? Que são os guardas de trânsito, né? Que auxiliam na segurança das pessoas, né? Ao atravessar uma rua. Você já viu um guarda de trânsito, né? Desenvolvendo seu trabalho? Pois é, para isso que eles, né, nos são tão úteis, né? Para ajudar na organização do trânsito. Então, vamos lá para a sua atividade também. O movimento de pessoas e veículos que você vê no seu bairro tem o nome de trânsito. As placas e os sinais luminosos ajudam a organizar o trânsito, como o semáforo para veículos e o semáforo para pedestres, as faixas de segurança e as placas de aviso e advertência. Então, aí você vai,
Tem algumas imagens, né, também demonstrando aí esses sinais. E vocês vão agora, a partir daí, responder. Ligue as pessoas aos papéis que exercem no trânsito. Então, temos aí, gente, o ciclista, o motorista, o passageiro, o motociclista e o pedestre. Então, você do outro lado vai relacionar. Pessoa que está dentro de um meio de transporte, mas não o conduz. Então, é a pessoa que está no transporte, gente, mas não é quem está dirigindo. Quem é essa pessoa? A pessoa que conduz uma bicicleta. A pessoa que conduz uma motocicleta. A pessoa que anda a pé. E a pessoa que dirige um veículo. Deu para entender, não é, gente? Então, cada pessoa aí com sua função. Virem a página e vamos completar aí o nosso diagrama com o nome das vias criadas para a circulação dos elementos ilustrados. Então, ó, a gente tem uma pessoa, né, circulando a pé, uma de bicicleta, aí temos um caminhão e um trem, certo? Então, vamos colocar aí os nomes, certo, dessas vias. Geralmente, eu vou ajudar vocês aqui com essa, né, que eu quero ver se vocês estão aí espertos. Geralmente, a pessoa que anda a pé, gente, qual é o local mais seguro de se andar em uma rua? Calçada, isso mesmo. Então, você vai completar aí o seu diagrama com a palavra calçada. A pessoa que anda de bicicleta, a via, né, que ela deve usar aí, gente, é a ciclovia, certo? Ciclovia. Os caminhões, né, geralmente, trafegam nas rodovias, né, que os caminhões, eles têm, né, essa função, né, de transportar cargas maiores. Então, a via em que o caminhão circula são as rodovias. E por último, gente, aí o trem, né, que a gente até deu exemplo aqui, na nossa cidade hoje em dia não temos mais, né, esse fluxo dos trens, né, mas até um tempo atrás tinha e ainda existe, né, os trilhos, né, então o trilho aí é a via criada para o trânsito dos trens, tá certo? Como nós falamos aqui, né, mostramos aqui, demonstramos algumas placas de sinalização. Então, com vocês também não vão ser diferentes, tá, gente? Não vai ser diferente. Você vai pesquisar o significado das sinalizações e escrever abaixo o que significa. Então, ó, temos aí algumas plaquinhas também, tá certo? Ó, aqui, gente, certo? Ok, tá tudo na página 236, tá? Já viraram a página. E aí vocês vão, né, colocar aí, escreve abaixo o significado de cada um, tá bom? Pode pesquisar, você vai encontrar todos esses significados, tá? Gente, eu amei a aula do trânsito com vocês, mas aí a gente vai ter também que mudar um pouquinho agora a nossa aula, né? Vamos agora deixar um pouquinho de lado a aula sobre o trânsito, para a gente dar continuidade aqui também para a nossa aula de português hoje, tá certo? Então, tia vamos trocar aqui de livro. Pode guardar seu caderno de atividades um pouquinho, daqui a pouco você responde sua atividade de trânsito, para a gente poder dar continuidade a português. Então, na última aula, né, gente, de português, aqui, eu vou dar a página. Nós falamos aí, né, sobre o ponto final, depois tivemos um textinho, não foi? Praticamos a leitura. Pois é, e hoje eu vou só para a gente dar continuidade aqui aos nossos sinais de pontuação, depois dessa aula de trânsito, para a gente falar um pouquinho sobre o ponto de interrogação também, tá certo? O que significa, gente, a interrogação? Onde usamos esse ponto? Qual é esse ponto? Deixa eu colocar aqui para você. Sempre ele é usado, gente, ao final de uma pergunta, né, de um questionamento, é quando se tem uma dúvida. Então, o sinal que podemos usar é o sinal de interrogação, certo? Abre aí na página 97 do livro, 97, tá? Pronto, gente. Então, só para a gente falar um pouquinho. Ó, as adivinhações que nós fizemos no folclore, pois é, tem gente que tomou gosto, viu, por adivinhação e chega aqui ainda me perguntando. Então, por exemplo, uma como essas.
O que é o que é? Quanto mais se tira, maior fica. Isso não é uma pergunta. Então, quando a gente não usa esse sinal, ó, fica uma dúvida no ar, gente. Só que chegou ao final. Lembra que quando eu dei o ponto final, eu falei isso para vocês, gente, olha a importância de usar o sinal de pontuação. Porque quando não se usa, a gente fica sem saber se a frase acabou ou não. Não é? Vocês não viram essa diferença? Não foi importante a gente usar a pontuação correta no final da frase? Então, com o ponto de interrogação é do mesmo jeito. Terminou de fazer a pergunta, use seu ponto, gente. Porque quando você não usa, você fica perdido, sem saber se a frase acabou ou não. Então, o sinal de interrogação você usa sempre quando fazemos uma pergunta direta, certo? Então, fez uma pergunta, no final da frase, usa-se o ponto de interrogação. Esse ponto aí não é apenas não é para ser usado apenas uma frase declarativa como ponto final. Aí é sempre no final de uma pergunta, certo? Então, ó, interrogação, gente, a palavra já diz tudo, está interrogando, está questionando, demonstra aí uma dúvida, certo? Então, no final da pergunta, interrogação, tá bom? Vamos para a atividade. Coloque o ponto de interrogação nas perguntas diretas. Depois, leia as frases com a entonação correta. É diferente, não é? Quando a gente faz uma pergunta, veja só um exemplo. Quando eu digo assim, Maria foi ao cinema. Eu estou dizendo uma frase declarativa, eu estou afirmando que ela foi. Quando eu faço uma pergunta, o tom de nossa voz é diferente. Eu pergunto assim, Maria foi ao cinema? Então, gente, a diferença não está na escrita, está na entonação, de como você fala essa frase. A diferença está nisso, certo? Então, só pela entonação você percebe que é uma pergunta, ok? Então, vamos lá. Você vai colocar apenas o ponto de interrogação no final de cada frase, dando aí o sentido de uma pergunta, né? Qual é o nome de seu vizinho? Quando você chegou? Por que você não fez a lição? Todas são perguntas. Que horas são? Onde você colocou o livro? Quanto custa o brinquedo? Quem mora com você? Tá vendo que a entonação de nossa voz fica diferente em uma pergunta? Depois você vai reescrever essas frases, empregando a palavra porquê e transformando-as em perguntas. Veja o modelo. Ela saiu. Quando você colocou aí a palavra porquê antes, mudou totalmente o sentido da sua frase. Quando eu digo ela saiu, eu estou afirmando. Quando eu uso a palavra porquê, por que ela saiu? Eu modifiquei totalmente o sentido de minha frase. Não foi? Agora eu estou fazendo uma pergunta, uma frase interrogativa. Então, na letra A, Simone levanta cedo. Como ficaria você usando a palavra porquê? Por que Simone levanta cedo? Certo? Só isso, gente. Você vai acrescentar antes a palavra porquê à sua pergunta. Ele está zangado. Por que ele está zangado? Pedro foi embora. Por que Pedro foi embora? Certo? Ricardo não veio. Por que Ricardo não veio? Deu para entender? Então, gente, hoje a gente está vendo aqui a importância do uso desses sinais de pontuação, assim como vimos já o ponto final e agora o ponto de interrogação ao final de uma pergunta. Está vendo que quando você não usa esse sinal, deixa sua frase sem sentido, como você faz uma pergunta se você não está utilizando o sinal de interrogação. Não vamos ter mais aquela ideia de que a tia é só um sinal. Gente, o sinal faz toda a diferença ao final da frase, tá certo? Então, pratiquem aí, façam sua atividadezinha, relembrando aí a página livro 97, essa de português. E a de geografia lá, do trânsito, é no caderno de atividades. Gente, vocês gostaram da aula de hoje? Porque eu amei, certo? Então, como amanhã será feriado na nossa cidade, não é? É o dia da padroeira de Patos, não haverá aula, não haverá expediente, em toda a cidade, é feriado, mas aí segunda-feira, se Deus quiser, nós nos encontraremos novamente.
Então, gente, aproveitem o feriado de vocês, aproveitem o final de semana, mas pratiquem um pouquinho sempre a leitura, a tabuada, certo? Não deixem de lado, não. Aproveitem, né? Curtam bem o final de semana, mas pratiquem também essas coisas que são tão importantes para você. Tá bom, meus amores? Então, um beijo bem grande de tia e até segunda-feira. Tchau, tchau.